Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz do Mestre possa estar conosco. E que na noite de hoje, nós, ao término dessas atividades, possamos sair daqui levando tudo aquilo que viemos em busca. O equilíbrio, a serenidade, quem sabe a resposta para as nossas angústias, para as nossas dores, fortalecimento espiritual. E que na noite de hoje, então, sempre com a permissão divina e com o auxílio da espiritualidade maior, essa noite possa ser abençoada nesses nossos propósitos. Temos, então, como nos foi solicitado, um capítulo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que nos fala o seguinte: seu corpo é o seu templo para Deus. Cuide com respeito e saúde para fazer mais o bem. É um versículo bíblico que nos ajuda a iniciar a nossa reflexão. E hoje nós vamos trazer algumas reflexões a respeito do corpo físico, a respeito de saúde, a respeito dos cuidados com o nosso corpo, a respeito do valor do nosso corpo físico, sempre tendo como base as informações da espiritualidade maior. E já de imediato, quando se fala em corpo físico, a primeira coisa que nos vem é a questão da saúde. E muitos de nós, e eu quando cheguei ao movimento espírita, muitos de nós temos a nossa chegada aqui motivado pela doença, pela enfermidade, por problemas espirituais, pela busca da saúde. Ou, por outra, a busca pela recuperação da saúde. E a Organização Mundial da Saúde, ela nos dá uma definição, essa definição até já bem antiga, que nos diz o seguinte: o que é a saúde? Estado de completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, não apenas ausência de doença. Inicialmente a gente pode pensar, bom, ter saúde é não estar doente. Mas é bem mais do que isso, e a própria Organização Mundial da Saúde já nos dá esse direcionamento, nos dizendo que é um estado mais amplo, é um estado de bem-estar físico, de bem-estar social, ou seja, a nossa convivência com os demais. Um bem-estar também mental, que diz respeito à nossa porção do pensamento. E quando se fala em bem-estar mental, não podemos deixar de, por extensão, imaginarmos também o bem-estar espiritual, embora não esteja nessa definição, mas que também faz parte. Então é um conjunto de situações que envolvem a saúde. E o nosso corpo físico? Quando nós pensamos no nosso corpo físico apenas dessa encarnação, apenas desse momento que aqui estamos passando, esse pensamento ele fica muito limitado. Porque quando nós começamos a pensar não só o nosso corpo físico, os acontecimentos da vida, a distribuição da riqueza, os males como são distribuídos e como se desenvolvem, muitas vezes nós questionamos a justiça de Deus. Por que alguns reencarnam numa situação mais favorável que outras? Por que alguns têm o corpo perfeito e outros têm, já desde nascença, limitações? E quando a gente pensa em só uma encarnação, fica difícil a gente entender. Porém, a espiritualidade maior vem nos dar um entendimento mais amplo a respeito disso, nos trazendo a questão da reencarnação, ou seja, as múltiplas existências que nós vamos tendo. Já tivemos muitas existências anteriores, estamos tendo este momento aqui na Terra que é mais uma existência e ainda teremos outros. E um dos aspectos que envolve a reencarnação, essas múltiplas vidas, é justamente o objetivo dele. Por que nós temos várias existências? Para evoluirmos, chegarmos à perfeição espiritual. Para nos aprimorarmos, como já falamos em outras ocasiões, nos aprimorarmos intelectualmente, no campo das virtudes, no campo dos relacionamentos, desenvolver em nós os laços de amor. E aí, então, nós vamos tendo essas várias oportunidades. Porém, as encarnações, elas são solidárias entre si. Assim, trazendo para o português bem claro, uma está emendada com a outra, trazendo assim num palavreado bem simples. Por que emendadas uma com a outra? Porque uma é consequência da outra. Isso é importante para nós. Quando a gente começa a entender a nossa encarnação
o momento atual, como consequência do nosso passado espiritual, aí as coisas vão ficando mais claras. Embora a gente não lembre desse passado espiritual. Mas quando nós vamos entendendo também que o que nós estamos fazendo no momento vai se refletir nas encarnações anteriores, aí sim, aí nós temos um motivo especial para nós aproveitarmos a nossa vida. E quando se fala em aproveitar a vida, é aproveitar a existência no seu sentido mais amplo, para o crescimento, para a modificação, para o fortalecimento, para os processos de superação, para os processos de perdão, para os processos de resignação. Por que resignação? Porque o resignar-se é não se revoltar contra Deus. E quantas vezes nos desafios da existência a gente se revolta contra Deus? A gente questiona a justiça e a bondade de Deus. Então a resignação é justamente aceitar isso que Deus nos proporciona, entendendo que se chegou até nós, chegou pelo vínculo da lei de causa e efeito, consequências de encarnações anteriores. Como um castigo? Claro que não, porque Deus não é o Deus punitivo, mas é o Deus das oportunidades. E a dor, a limitação, a dificuldade física também é uma oportunidade para o nosso aprimoramento. Então, nesse sentido, nós vamos entendendo que o nosso corpo físico, no momento, é uma bênção que nos é concedida para estarmos aqui nessa existência. Sem corpo físico, não estaremos na existência. Não é o foco principal, mas se veio, vamos falar. Não só gratidão pelo corpo físico, mas gratidão por aqueles que nos propiciaram a vida. Os pais. O pai, a mãe. Porque sem pai, sem mãe, não existe a concepção. Ah, mas tu não conhece a minha história. Irmãos, cada um tem sua história. Mas um dos grandes gestos que a gente pode buscar para exercer gratidão, para exercermos o processo de perdão, aqueles que ainda têm dificuldades com os seus pais, é justamente relembrar dessa abençoada oportunidade que nos foi concedida aqui à vida. É um ponto para reflexão bem interessante. Mas então, falando a respeito do corpo físico. O corpo físico é um instrumento que o espírito tem para se manifestar nessa existência. Então vamos passar um período de tempo aqui nessa experiência terrena. Ao final desse período, nosso corpo não vai ter mais condições de animar o nosso espírito. Nós então vamos morrer, vamos desencarnar. Vamos primeiro ir a óbito. Eu gosto muito dessa palavra, como é carinhosa, ir a óbito, né? A minha prima, que é enfermeira, ela sempre fala assim, que na verdade é morrer, né? Mas parece que é menos difícil ir a óbito do que morrer, mas na verdade é a mesma coisa. Por que morrer ou ir a óbito não é o mesmo que desencarnar? Porque o morrer é a falência do corpo físico. Então nós temos o corpo físico e temos o espírito que é imortal, que ele vai continuar a sua jornada com a nossa individualidade, com tudo aquilo que nós temos. Nossas qualidades, nossos defeitos, nossas aspirações, nossa bagagem emocional, nossa bagagem espiritual. Mas apenas o corpo físico vai ficar aqui nesse plano e o espírito então vai retornar à pátria espiritual. Quando existe a total separação do corpo, que ainda do corpo que não tem mais vida do espírito, o espírito se separando do corpo, aí então há o desencarne. E isso pode levar, muitas vezes não é imediato, pode levar um certo período de tempo ou um longo período de tempo, principalmente nos casos de suicídio. Mas já falou, né, em ocasiões anteriores. Por isso a importância de valorizar a vida, de valorizar a oportunidade que nós temos. De sermos gratos a Deus por aquilo que nós possuímos. Ah, Renato, eu gostaria de ser assim. Ah, eu não gostaria de ter essa doença. Ah, eu gostaria que o meu corpo fosse dessa forma. Ah, eu gostaria de ser mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro. E quantas pessoas dedicam o seu tempo nessa busca incessante pela realização aparente do corpo físico? Porque nós não somos só o corpo físico, nós somos a essência. Então, se a pessoa é uma pessoa desagradável, deseducada, uma pessoa que não tem carinho, não tem amor, não adianta fazer plástica. Vai ficar bonita esteticamente, vai ficar bonito esteticamente. Poderá ficar até musculoso. Mas se não tiver essência, se não tiver comportamento, se não tiver educação, se não tiver empatia, não resolve.
Então, nesse sentido, o nosso corpo físico é um abençoado instrumento. Gratidão a Deus por aquilo que nos é concedido. Entendendo que este corpo ele é momentâneo. Ah, então na outra encarnação eu vou ser diferente? Sim, vamos ser diferentes. Mas, voltando lá naquela reflexão inicial, as encarnações são solidárias, ou seja, o que nós estamos construindo hoje é justamente o que nós vamos experienciar amanhã. Então tá, não vou falar mal de vocês, já vou começar por mim. Então, se eu não diminuir o meu peso, se eu não tratar melhor a minha obesidade, o que vai acontecer? Esta doença física desta encarnação vai lesar, não o meu espírito, mas vai lesar o perispírito, que é o elo de ligação entre o corpo físico, bastante denso, ao espírito, que é bastante etéreo. Então, tudo aquilo que a gente faz de dano ao corpo físico fica registrado no perispírito. Então, provavelmente, lá na outra encarnação, nós vamos ter a consequência daquela doença que nós adquirimos nessa por iniciativa própria. Vou falar de mim da obesidade. É claro que vai ter o tabagismo, vai ter o alcoolismo, a drogadição, e aí vai, né, o desenvolvimento de atitudes que são nocivas ao nosso corpo físico. Tá, Renato, mas onde é que está escrito na literatura espírita que é proibido eu fumar, eu beber, eu me drogar, eu exagerar na comida e assim por diante? A doutrina espírita, ou a doutrina dos espíritos, e aí então engloba toda a questão universalista, ela é muito clara, ela é uma doutrina de livre consciência, ela nos dá o quê? A consciência dos atos, nos dá o entendimento da nossa responsabilidade perante o nosso corpo físico. Lá no passado, na década de 50, de 60, quando as pessoas adquiriram muitas vezes o vício do tabagismo, não existiam campanhas educativas. Não existiam pesquisas sérias a respeito. E aí, então, naquele momento, não se entendia a gravidade que era aquela atitude, ou os malefícios que aquele vício traria ao corpo físico. Porém, hoje, irmãos, aí está a ciência. A ciência a nos auxiliar, a nos esclarecer, a nos demonstrar com características, com informações práticas, todos os malefícios que algumas questões trazem. E aí, hoje, não é mais o cigarro. Hoje, além do cigarro, o cigarro eletrônico, que os jovens estão consumindo, que aí estão os exemplos, que aí estão os efisemas pulmonares já com 20, 25 anos de idade. Tudo aí está aí. É só olhar. É só olhar para o lado. Ah, mas cada um com o seu problema. Aconteceu com ele, mas não vai acontecer comigo. Isso é normal a gente ouvir. Mas, via de regra, não mudam muito as coisas, porque uma ação naturalmente vai trazer uma repercussão. Vai trazer uma reação. Se a ação foi boa, foi de cuidado, naturalmente vai ter ali uma boa consequência. Mas aí sobre o corpo físico. O instrumento da encarnação, dádiva de Deus, aceitação. O corpo físico, por que adoecemos? Por que o nosso corpo físico passa pelos processos de enfermidade? Nosso querido Chico Xavier, ele nos diz assim, que a doença é uma contingência natural do espírito encarnado. Vamos ler de novo. A doença é uma contingência natural do espírito encarnado. Ou seja, a doença é parte da nossa encarnação, faz parte desse momento reencarnatório, faz parte desse momento ou dessa vibração que o nosso espírito ainda emite. Então a doença ela vai fazer parte do processo reencarnatório. Tá, então eu não vou me cuidar, pelo contrário, aí que nós vamos nos cuidar, aí que nós vamos tentar fazer o processo preventivo, aí que nós vamos fazer o processo corretivo. Sim, irmãos, porque é sempre tempo para a gente mudar. Ah, mas eu passei a vida toda assim, agora que eu vou mudar? Sim, ainda tem tempo. Porque o que nós mudar agora, irmãos, nós estamos poupando sofrimento lá no plano espiritual. O que nós mudarmos agora já é uma lição resolvida, ou uma lição a menos para ser resolvida no futuro. Sim, porque se nós dependemos do álcool, nós vamos perder o corpo físico e nós vamos continuar dependentes do álcool. Se nós dependermos da droga, da mesma forma. Se nós tivermos o vício da alimentação excessiva, da mesma forma. Tá, e aí, Renato, como é que vai ser? Vai ser no processo de vampirismo. Eu tenho que ser claro aqui, irmãos, eu não posso ficar fantasiando. O que é o processo de vampirismo? O espírito
desencarna, se liberta do corpo, tem ainda a necessidade daquela vibração, porém não tem o corpo físico para a sensação. O que vai acontecer? Naturalmente vai se vincular a um encarnado, para então, quando o encarnado estiver consumindo o cigarro, a droga, a bebida, ele naturalmente absorver, por um processo que eu não vou aqui explicar porque é longo, mas ele vai absorver aquela energia, aquela vibração. É o processo do vampirismo. Isso explica o porquê da grande dificuldade da superação dos vícios, como o alcoolismo, como a drogadição e outros vícios. Por quê? Porque ali está sempre o processo espiritual. Então, quando vai se fazer uma busca de superação, além de toda a busca da medicina terrena, dos grupos de autoajuda, também é de vital importância a busca pelo tratamento espiritual, para romper com esses vínculos. Isso pode acontecer com nós. Então, por isso a importância do momento, da conscientização, de fazer diferente, de tentar fazer uma nova caminhada, não dando ouvidos para aquelas colocações negativas. Esse dia eu estava caminhando, passou um inteligente lá por mim, não adianta caminhar, vai piorar. Que bom. Vou dizer o quê? Para mim adianta. Ah, mas tu emagreceu quantos quilos? Não, não é questão de emagrecer. Tu ficou mais bonito? Não é questão de ficar mais bonito, eu já sou bonito. A questão é que eu consigo dormir melhor, que eu consigo respirar melhor. Não é isso? Então, os benefícios que são para nós mesmos. Quando a gente está buscando um processo de equilíbrio, de melhoria, naturalmente a gente está buscando o quê? Um bem-estar para nós mesmos. Aí não é o egoísmo, é nós nos amarmos. Quando Jesus nos ensinou lá o maior mandamento, amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos, também é isso. É nós dar para nós tudo aquilo que vai nos trazer bem-estar, que vai nos trazer realização. Tá, e as doenças? Nós estávamos falando das doenças. Então, já de imediato trouxemos Chico, lembrando que a doença é uma contingência natural do espírito encarnado, ou seja, vai fazer parte do nosso processo. O que é a doença? A doença é um desequilíbrio que tem a sua origem no espírito, e aí envolve também o comportamento, que se reflete no corpo físico. Ah, então a doença não é do corpo? A doença se reflete no corpo, mas ela tem a origem no espírito, no comportamento, na vibração. Irmãos, é muito importante, e a doutrina espírita e Jesus também, em várias das suas passagens, nos falou a respeito do perdão. O mestre falava no perdão, o mestre exemplificou o perdão lá nas estações do Calvário, quando ele era agredido. O que ele disse dos seus agressores? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então ele pediu perdão pelos seus agressores. Então o perdão é de vital importância. E o que o perdão tem a ver com doença ou saúde ou bem-estar? Muito a ver. Porque quando nós carregamos sentimentos negativos de raiva, de ódio, de vingança, de inveja, de maledicência, isso está fazendo o quê? Isso está fazendo com que o nosso espírito reflita lá no nosso corpo físico os processos de enfermidade. Ah, mas então todas as doenças têm a sua origem no sentimento? Não necessariamente, mas o fator do sentimento vai ter uma importância muito grande em causar a doença e em também promover o processo de cura. Então, irmãos, quando a gente vem fazer, nosso irmão foi muito claro ali no começo, ele falou do quê? Da reforma íntima. Então a gente vem aqui fazer uma busca para uma melhoria do corpo físico, para a cura, por que não? Também é importante a gente entender a nossa parte, que é a reforma íntima, que é a nossa mudança, que é deixar a nossa vida mais leve, que é conceder o perdão, que é esquecer daquelas coisas que foram negativas, de limparmos a mágoa do nosso coração. Quantas vezes a gente está carregando, como uma colega nossa dizia, a gente está como caminhão do lixo, não desmerecendo o caminhão do lixo, porque é da limpeza, mas a gente está carregando coisas que a gente não precisa carregar. A gente está carregando coisas que estão nos atrapalhando. Estamos carregando sentimentos e vibrações que estão comprometendo a nossa saúde, que estão dificultando a nossa cura. Quantas vezes a pessoa está fazendo o tratamento certo, fez uma cirurgia, fez duas, fez três, não dá certo, tenta medicação, troca de médico, e a coisa não acontece.
Porque talvez não é só a medicina terrena. Ah, mas eu estou vindo lá na ECAC, eu fui lá na outra casa, fui aqui, fui ali, só casa fraca, não resolveu meu problema. Irmãos, não existe casa espírita fraca. Não existe casa espírita fraca. Porque qual é a função de uma casa espírita, ou de uma casa universalista, ou de uma casa espiritualista, ou de qualquer templo que tenha o bem por princípio? Ali naquele ambiente é dado o quê? É dado as informações, é dado o acolhimento, é feito um processo de fluidos para a pessoa se equilibrar, para a pessoa conseguir ter mais lucidez nos seus pensamentos. Agora, os problemas, cada um resolve os seus. A cura, da mesma forma. Nós vamos ser auxiliados, é claro que vamos ser auxiliados. Por isso a importância de fazer o tratamento espiritual da forma correta, de nós termos os cuidados no pós-trabalho, quando nos for encaminhado, porque ali está acontecendo algo que vai nos ajudar. Mas também a nossa parte é fundamental. A nossa mudança de pensamento, a nossa fé, o nosso fortalecimento, o nosso acreditar. E esse acreditar é justamente o quê? Acreditar que é possível uma melhoria. Ah, mas eu quero me curar. Sim, a cura, ela vem em algum momento. Mas quando? Vamos lá, então. A cura é o ponto final de uma caminhada. Por que a doença chega até nós? Já falamos, desequilíbrios do espírito. Por que Deus permite que a doença chegue até nós? Como um gesto de amor. Alguns no meio espírita e espiritualista dizem assim: ah, se não vem pelo amor, vai vir pela dor. Vamos analisar essa colocação e vamos ver o quanto ela está equivocada. O que é vir pelo amor? É nós nos modificarmos pelo desejo de nos modificar. É aceitarmos o convite de Cristo para uma nova vida, para uma nova proposta de conduta aqui na Terra. Este é o vir pelo amor. E o que é vir pela dor? Ah, então a gente vai ficar com problema, com dor e vamos buscar a Deus. Não. Vamos vir pelo amor ou vamos vir pelo amor, porque a dor é o amor de Deus em nossa vida. Quando a gente começar a entender que a dor é o amor de Deus na nossa vida, tudo vai começar a ter uma visão diferente. Por quê? Porque é Deus nos oportunizando um despertar. É Deus nos oportunizando algo que nos incomode para nós sairmos da zona de conforto. É Deus nos oportunizando um momento para nós pararmos e refletir sobre a nossa vida. Sim, porque tem gente que não tem tempo para pensar. E aí Deus concede 5 dias de UTI entre a vida e a morte. Para quê? Para dar um tempo de pensar, não é isso? E quando a gente está lá na UTI, vai, não vai, vou, não vou, tô, não tô, a gente começa a pensar. A gente começa a ver quanta besteira que a gente fez, quanta importância que a gente deu para coisa que não tinha importância, quanto tempo a gente dedicou a coisas que não levaram a lugar nenhum. E aí o que a gente faz? A gente decide viver. E aí o que a gente fala para Deus? Ó, meu Deus, se eu sair dessa, eu vou me modificar nisso. Começamos a fazer promessa e um processo de mudança. Que bom quando essas promessas elas são efetivadas. Que bom quando a gente desperta e procura fazer diferente. Porque ali, então, aquele momento de dor não foi uma dor simplesmente para sofrer. Foi a manifestação do amor divino para nos conduzir a uma nova proposta de vida. A dor é a proposta para uma nova condução. E quando a gente começa a modificar essas coisas, já falei isso aqui muitas e muitas vezes, vou falar de novo, né, daquela minha amiga, que tinha um problema de saúde muito grave na perna. E aí, então, encontrei ela, começamos a conversar, e aí ela começou a me falar das atividades. Conversando, daí eu perguntei para ela, tá, mas vem cá, como é que tá a tua perna? Ela bem assim para mim: Renato, eu tenho feito tanta coisa. Daí começou a enumerar, não, porque eu tenho ido lá na igreja, porque eu tenho feito isso, porque eu tenho feito aquilo, eu visito, tem o pessoal que está doente, eu vou visitar, levo as crianças na escola. Resumo, eu não tenho mais tempo de sentir dor, a minha perna nem tem doído. É claro que a perna dela continuava doendo, porque era um problema de saúde grave. Tenho certeza que continuava doendo. Só que ela não tinha tempo para dedicar àquela dor. Por quê? Porque ela estava buscando amor, ela estava buscando ser útil, estava buscando arejar a cabeça, estava buscando ver as coisas de outra forma, não ficou em casa inculcando o problema. Isso também é importante, nós buscarmos nesse processo
arejar a nossa mente, não dá valor para a minha dor. Já observaram como é que a gente faz quando a gente começa a falar de doença? Aí começa, principalmente quando a gente já está depois dos 50, assim que nem eu, né? A gente às vezes começa naquelas rodinhas de forma inadvertida e vai começando. Ah, porque eu tô com isso. Ah, eu tô com aquilo. E aí começa. Ah, mas tu já teve problema do ciático? Ah, eu já tive. Não, não, mas pior é pedra nos rins. E aí vai. É um dicionário médico de tanta coisa. Pô, mas afinal, se a gente não quer a doença, por que a gente fala tanto em doença? Vamos falar em cura, vamos falar em melhoria, vamos buscar coisas para fazer com que a gente se sinta melhor, não é isso? É uma forma também que a gente vai tendo de nos administrar nessa situação. E o mais importante de tudo, irmãos, finalizando a nossa reflexão, o mais importante é que quando a gente começa a se esforçar, quando a gente começa a se modificar, mas modificar não é virar da água para o sal do dia para a noite, ou aquelas mudanças mágicas. Não, modificar real mesmo, modificar interno. E se modificar, de tentar fazer as coisas melhores, ele é observado. Ele é observado por Deus, ele é observado pela espiritualidade maior. E aí então, embora a gente possa se sentir sozinho, nós não estamos sozinhos. Ali está a espiritualidade a nos ajudar, a nos fortalecer, a nos encaminhar, a nos dar ânimo, nos dar coragem, nos dar sabedoria, nos dar fortalecimento, nos dar livramento, às vezes tirando algumas pessoas que estão atrapalhando o nosso caminho. Já falei outras vezes. Tem pessoas que não são perdas, são livramento. Tá, Renato, mas tu não veio para falar de amor? Sim, vim falar de amor. Amar ao próximo como a si mesmo. Às vezes, a gente tem que amar nós mesmos e entender que determinadas companhias não estão conduzindo nós a um processo de crescimento. Mas essa é uma reflexão que a gente vai fazer quando necessário. Né? Mas então, voltando, quando nós nos dispusemos à modificação, nós não estamos sozinhos. Ali está a espiritualidade a nos auxiliar. Aí os trabalhos vão começar a fazer um efeito maior de bem-estar, de equilíbrio, porque a saúde, voltando lá na Organização Mundial da Saúde, não é só não ter a doença, é um estado de bem-estar. E isso a gente pode ir conquistando, e isso é conquistado sempre com o nosso esforço. Finalizando, que possa ficar para a nossa reflexão essas palavras, e agora na terapia do passo, irmãos, de extrema importância, ou nos trabalhos que vão ser ali desenvolvidos, é importante a nossa concentração, deixarmos lá fora o que foi o dia. Agora nós estamos num outro momento, um momento muito especial do nosso dia, embora o dia tenha suas características, fica lá para fora. Agora nós vamos aproveitar aqui, sempre com pensamento elevado, sempre com fé, sempre rogando a Deus o auxílio, sempre acreditando e nos entregando, nos permitindo que esses fluidos, que esses benefícios possam chegar ao nosso corpo físico e a todas as áreas que estão necessitadas. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.